Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos ficar todos de pé. Vamos iniciar esse santo culto, onde realizaremos nele também a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos todos muito felizes por estarmos na presença de Deus, mais uma tarde. O Senhor tem abençoado a todos nós. Já tivemos uma bonita festa no domingo de manhã, também no domingo à noite, e agora na terça-feira também. Daqui um pouquinho mais, a Irmandade aí da live, a Irmandade aqui presente também, vai conhecer alguns dos novos diáconos dessa congregação que Deus preparou na última reunião. Outros estão trabalhando, mas Deus preparou. Nós estamos com 50% dos diáconos hoje aqui, né, irmão Marquinhos? De 6 tem 3 aqui hoje. Glória a Deus. Eles vão se apresentar para a Irmandade, vão fazer orações, e a Irmandade vai se acostumando com eles. Ao longo dos dias, os irmãos verão eles atendendo o culto. Deus poderá dar a eles a palavra. É uma bênção, uma maravilha. A obra de Deus só cresce, só aumenta, né, irmãos? Vamos começar o santo culto louvando a Deus com o cântico 341, 341. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bom é estarmos nós aqui na presença de Deus, recebendo conselhos que vêm lá do céu, meditando no todos juntos, aqui entre nós está quem nos quer para si, jubilosos cantemos. Bom é estarmos nós aqui. Bom é estarmos nós aqui, entoando louvor, elevando por graça as bênçãos de amor. Cada um de nós dirá: do Senhor recebi suas bênçãos gloriosas. Bom é estarmos nós aqui, entre nós está jubilosos cantemos. Bom é estarmos nós aqui. Bom é estarmos nós aqui, invocando ao Senhor, elevando a nossa oração com fervor. Breve vamos para o céu, estando ali, vendo a Deus nós diremos: bom é estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para si, jubilosos cantemos. Bom é estar
Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Sentem-se, por favor. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 363. A Irmandade aí da live, que está nos acompanhando através do Facebook, do YouTube, compartilhem a live. Avisa o povo de Deus que o culto já está no ar já, para todos nós. Glória a Deus. Ó Deus Pai, eu estou aqui. Por favor, olha para mim. Eu preciso de mais de ti. Dê-me, Senhor, teu amor sem fim. Vem, Senhor, com o teu amor. Meu espírito envolver. Necessito sentir, Senhor, tua presença me abranger. Pai, sem ti eu não posso andar. Queira sempre me ajudar. Eu desejo ser muito fiel para um dia entrar no céu. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar, mas primeiro vamos cantar um hino. Os irmãos aí da live, mandem seus pedidos de oração através dos comentários, tá bem? Vamos agora cantar o hino 322. 322. Glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 Deus onipotente, és o Deus vivente, eterno Criador. Santo, 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 Deus onipresente, é onisciente, grande em amor. Santo,
do céu o teu falar. Anjos e arcanjos louvam reunidos, todos se prostram para te adorar. Santo, 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 ó Deus grandioso, tua face santa não pode o homem ver. És 3 vezes santo, todo-poderoso, justo e perfeito, fonte do saber. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, nós vamos orar ao Senhor agora. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração da Irmandade. Tá bom. E vamos apresentar a Deus inúmeros pedidos de oração. Por ser uma terça-feira à tarde, não há muita Irmandade na igreja, tem um pequeno número, mas é muito pedido. Ó, o lado de trás e o lado da frente dos quadrinhos, não deu para anotar tudo. Tem lista do círculo de oração de hoje, né, gente? Tem, né? Que é só no final do culto, né? Tá bom. Nós vamos orar por enfermidades, por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que estão pedindo as nossas orações. Também tem o Paulo Herbert, que está com Covid, amigo da irmã Rosana, que está congregada conosco hoje aqui. Irmã Rosana, né? Tá bom. Ana Gibelo Trevisan, também está com Covid, é amigo do irmão Gerson, do nosso diácono, da irmã Eliana. E tem um pedido aqui por Wagner da Silva também, para a libertação do alcoolismo. E Fábio Romano Vieira, é isso? Da Luz. É amigo da irmã Maria Goretti, que acho que acabou de chegar, eu vi ela chegando aí. Deve estar por aí. Também tentou o suicídio, graças a Deus que não conseguiu, né? Tentou o suicídio por causa de dívida, irmão. Só Deus para ter misericórdia. Também quero pedir orações da Irmandade. Eu estive no médico agora mais cedo. Tomei uma injeção para a coluna, mas não resolveu, não, só serviu para doer a injeção. Mas pensa numa dor na coluna, insuportável. Mas vamos apresentar a Deus, o importante é que nós estamos aqui. Bonito vai ser se tiver alguém para batizar hoje, né? Vai ser uma benção, glória a Deus. Mas nós faz do mesmo jeito, com dor e tudo. Vamos orar, pedir ao Senhor para que a sua presença esteja junto de nós. Um dos nossos diáconos, irmão Francisco, vem orar aqui por nós, apresentar toda a igreja. Agora esses homens vão trabalhar, irmão, que nem gente grande. Deixa eles. Chega de descanso, né, Irmandade? Chega de só ficar sentadinho aí. Agora vai distribuir o pão também, junto de nós. E nós vamos pedir que Deus mande para nós do céu a sua santa palavra. Ajoelhados, em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome. Pai amado e santo, mais uma vez, Pai, estamos aqui reunidos para te render graça por mais esse dia de vida, Pai, por mais esse fôlego divino que tu nos concede, Pai amado. E tu tem nos prestado, Pai, de pé até o presente momento. Pai amado, temos diversos pedidos, Pai, por causas, por viagem, por testemunhado, por família, por doenças, Pai. Por diversos, Pai, são aqueles os pedidos da tua irmandade, Pai amado. Seja conosco, Pai. Sim, Senhor. Nos ajude a te servir melhor na terra. E nos abençoa, Pai. E nos abençoando para cada um desses pedidos, seja da tua vontade dar um livramento. Pai amado e santo, coloco também nas tuas mãos, Pai, esses nomes a qual tem colocado aqui na frente, Pai. O Paulo com Covid, Pai.
a Ana com Covid, Pai amado, o Wagner, Pai, do alcoolismo, e o Fábio, Pai, pelo suicídio. Nós sabemos, Pai, que o suicídio é o maior dos pecados, Pai amado e santo, mas nós sabemos que também, Pai, Tu é aquele que pode chegar e modificar a vida desse Senhor, Pai. Nós não o conhecemos, mas Tu sabes, Pai, a necessidade de cada um. Sabemos que estamos em momentos difíceis com essa pandemia, muitas dívidas, muitos problemas, mas nós temos que crer que o Senhor fará o que for melhor para cada um, Pai amado. E temos que crer que são momentos difíceis. Se nós não cremos em Ti, Pai amado, o que nós iremos fazer, Pai? E nós sabemos que só Tu pode nos livrar a cada dia desse mal. Pai amado e santo, também não deixa, Pai, de nos mandar a Tua santa e bendita palavra para falar com nossos corações. Pai amado e santo, tudo isso te peço em nome de Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Santo, Deus seja louvado, irmãos. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Irmãos, os cultos online continuam sendo realizados todos os dias para a nossa Irmandade através aqui do Facebook, do YouTube. Às terças-feiras, em especial, há 2 cultos, às 14 horas, ao vivo, online e presencial, e também às 20 horas, aí só online. Amanhã tem culto às 20 horas presencial nessa congregação e também online. Quinta, sexta e sábado, culto online às 20 horas. Então, todos os dias, às 8 da noite, haverá culto para a nossa Irmandade através da internet. No sábado, às 10 da manhã, ao culto das irmãs, das mulheres, que é realizado presencialmente, e também às 10 da manhã, tá bom? As irmãs que sentirem de estar no culto das mulheres, boa coisa faz, Deus tem abençoado muito. Aula de música, domingo, às 8h30 da manhã e às 18h30. 18h30 começa o culto da noite, e depois tem aula de música para cordas, para os instrumentos de corda, que estão passando para o período noturno, para os irmãos poderem ter mais agilidade e mais proveito também nas aulas musicais. O que mais que tem de aviso? Dia 2 de novembro, é uma segunda-feira, se não me engano, é o nosso próximo feriado nacional, nós teremos culto com busca dos dons aqui à tarde, às 15 horas. Vai ser uma bênção, irmãos. É aquele irmão que pregou a palavra no domingo, que vai atender, irmão Bertinho, vai estar aqui junto de nós. Vem ônibus de Sorocaba, vem irmãos de Capela do Alto, de Tapetininga, de Tatuí, da região de Suzano, da região aqui da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Norte de São Paulo, também onde tem as nossas congregações, estarão aqui presentes. Entretanto, nesse mesmo dia, às 10 da manhã, haverá gravação dos hinos para os cultos online. A orquestra vem mais cedo, vai ser um ensaio grandão. A Irmandade, se puder vir, venha para poder cantar, para sair também a voz dos irmãos cantando nos hinos, para ajudar a nossa Irmandade, não só no culto online, mas também para as demais congregações pequenas do interior do país, que ainda não têm orquestra. Essa gravação ajuda muito, porque é tão difícil cantar sem orquestra, irmão. Tem vezes que a gente não sabe o hino, e para eles tem ajudado muito, muito. Para os irmãos terem ideia, tem lugar aqui no interior de São Paulo que dos 450 hinos, eles só podem cantar 50. Porque eles só sabem 50, só tem 50 hinos gravados. Então imagina se a gente manda o hinário inteiro gravado para eles. Eles vão poder chamar o hino que quiser, o hino que sentir. E eu sei que Deus vai preparar, assim como nós estamos fazendo aqui com os cultos online, digitando todos os hinos, a letra, para que dentro em breve a Irmandade possa pedir tanto aí na live, que os irmãos que estiverem operando vão avisar, quanto presencialmente aqui o hino que quiser. Aí a gente canta e toca para a nossa Irmandade. Nós, como já avisamos aos irmãos, nós tivemos a apresentação de alguns novos obreiros aqui para essa congregação. Alguns estão aqui, dos nossos irmãos diáconos. Foi o irmão Francisco, que orou aqui essa primeira oração. Está o irmão Gerson, que os irmãos já vão ver. Está o irmão Marcos, que está ajudando hoje na portaria. Está o irmão Cleiton. Ainda faltaram o irmão Rafael e o irmão Albens, que não puderam estar devido ao trabalho. Então, vou apresentar os irmãos para vocês. Nós vamos marcar a ordenação dos irmãos ainda num culto especial de ordenação, mas para a Irmandade aí conhecendo, de repente, algum dia desses os irmãos ver eles atendendo um culto online, ou congregando em alguma congregação nossa,
os irmãos do ministério os recebam aí com duplicada honra e ponham eles para atender uns cultos aí na vossa comum congregação também, aí no Mato Grosso, aí vocês que estão assistindo, região de Sorocaba. O irmão Gerson disse que não veio a hora de atender um culto, irmão. Então Deus vai preparar, nós vamos pôr o irmão Gerson também para atender um culto aqui. Vamos começar pelo irmão Gerson? Vem cá, irmão Gerson, saudar a turma. O irmão Gerson é nosso paizão, então, por segurança para ele, eu vou pôr a minha máscara para ficar perto dele, que nós queremos o irmão Gerson aqui pelo menos mais 100 anos. Tá bom, né, irmão Francisco? Mais 100 anos só? Aí depois nós conversa. Quando passar 100 anos, nós acerta outro acerto de novo. Esse é o nosso irmão Gerson, foi orado para diácono nessa congregação, vai saudar a irmandade e vai contar alguma coisa para nós. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu não tenho muita coisa a dizer, porque a emoção se torna muito grande. A única coisa que eu posso dizer é agradecer primeiramente a Deus, muitas coisas que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, e estar aqui junto dessa irmandade. Agradeço a Deus, peço a oração de toda a irmandade, para que eu possa servir a Deus com afinco, com sabedoria, e aprender muito com todos vocês. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Todo diácono é ligeiro, irmão. Eles são assim mesmo. Vapt-vupt. Irmão Francisco, vem. Nosso irmão Francisco foi o que fez a primeira oração aqui para nós. Também vai saudar a irmandade. Ele já me contou um testemunho de Obra da Piedade. Conta para eles, irmão. Conta para eles o testemunho da bolacha. Deus seja louvado. Olha, irmandade, perdoa, porque assim, que o meu irmão falou, é muita emoção, a gente não esperava. Às vezes, falei para o irmão Rodrigo, nem dormi direito, quando ele me informou, né? Aí, para a gente é muito difícil, porque a gente sabe o tamanho da responsabilidade de estar aqui, de estar servindo ao Senhor e estar fazendo a vontade dEle. A gente sabe que é muito difícil, mas nós estamos aqui, firme e de pé. Sabemos que aí fora tem uma pandemia muito grave e nós temos que cada um se cuidar, né? Nos ajudar. E tem muita necessidade no meio do povo. E eu tinha falado para o irmão Rodrigo, isso em 99, Deus me chamou na graça em 97. Em 99 a gente foi atender um pedido de um diácono lá no Paraná. Olha para você ver como que é as coisas, né? E Deus tinha colocado no nosso coração levar 2 cestas básicas para esse servo de Deus. E chegando lá, uma estrada muito difícil. Naquela época a estrada para o Paraná era muito, muito difícil. A gente estava com o carro bem velhinho, né? Então a gente pediu muito a Deus para levar nós e nos trazer pelo menos em paz, né? Porque a gente sabe que podia quebrar, podia fazer qualquer coisa, mas não aconteceu nada. Chegando lá, antes de chegar, a gente parou um pouquinho antes, compramos a cesta básica e eu senti no meu coração de comprar uma bolacha. E eu não sabia por que daquela bolacha, né, irmão? E Deus sabe todas as coisas. Chegando naquela casa, né, aquele irmão tinha 40 cestas básicas dentro de casa. Como era um servo de Deus, Deus já tinha mostrado para ele para quem que ele ia dar aquela cesta básica. Ele não podia pegar, porque não era mais dele, né? Não podia nem pelo próprio sustento, para você ver a fé desse irmão. Então, para a gente foi uma alegria muito grande ainda saber disso, porque assim, a responsabilidade desse homem, né? Ele falou que tinha muito mais gente precisando do que ele. E ele orou ao Senhor pedindo que suprisse a necessidade. Nós fomos, né, entregamos a cesta básica, oramos, Deus abençoou grandemente. Só que eu tinha esquecido a bolacha no carro. E a filha do diácono veio ao redor, né, falou, e minha bolacha? Irmandade, aquilo dali foi um aperto, assim, sabe? Porque assim, hoje eu tenho uma filha de 3 anos. Mas você imagina, às vezes o pai e a mãe não tem como comprar aquilo dali, né? E ela tinha orado e pedido a bolacha. E às vezes o Senhor não mandou nem a cesta básica, porque Ele deveria suprir de outra forma, mas era para aprender que às vezes a nossa oração tem mais poder do que a gente imagina. Eu agradeço a Deus por tudo, peço as vossas orações, que nos ajude. Nós vamos aprender todo mundo junto, que meu irmão Rodrigo estava conversando com ele, é uma responsabilidade muito grande, e eu espero ser merecedor de tudo. E tudo eu entrego nas mãos do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Vem, irmão Cleiton, querido, por favor. Os irmãos vejam a responsabilidade, né? O diácono tinha 30 cestas básicas na casa dele e não tinha o que comer para 40? E não tinha o que comer para ele. Mas não lançou mão daquilo que era da obra de Deus, porque os que confiam no Senhor nunca ficarão envergonhados, irmão. Coisa bonita, né, irmão? Tem que ter muita fé. Vem, irmão Cleiton. Irmão Cleiton é o membro mais antigo aqui do Alphaville. É todo desse jeito assim, mas é uma benção, irmão Cleiton. Uma hora ele vem tocar, esquece a boquilha.
Outro dia ele parece que está indo para a igreja, está indo para autoescola, mas está aqui firme junto da gente, é uma bênção, não larga e é companheiro desses irmãos. E é bom que ele conhece toda a Irmandade. Nosso irmão Cleide também é um dos diáconos aqui. Deus seja louvado. Amém. Agradeço primeiramente a Deus e também à querida Irmandade por essa responsabilidade que o Senhor confiou em nossas mãos, porque que nós venha pedir sabedoria, discernimento, santidade na presença do Senhor, para que nós venha estar preparado para suprir o pobre, o necessitado, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Há uns anos atrás eu vim de uma outra denominada, no qual Deus me separou para essa obra, também de diácono. Só que chegou o tempo de eu sair daquele lugar. Eu estava dando aula para uma senhora da CCB. Aí ela falou assim: meu filho, você está lá, mas Deus fez uma promessa para sua mãe. E eu vejo você sentado no banco dos músicos, você tocando instrumento. No tempo certo, Deus vai preparar até o instrumento para você. E aí eu fui na CCB buscar a palavra, né, na Jabuticabeira. E aí Deus falou: fica onde eu te coloquei, porque é lá que eu vou exaltar a tua cabeça. E nunca comentei com ninguém que eu Deus já tinha me separado, né, para o ministério. Mas todas as vezes que eu tentei sair da presença de Deus, Deus me apertava. E está chegando a hora de Deus me usar na face da terra, pela promessa que Ele fez para minha mãe. E também porque a gente tem se dedicado também na obra de Deus, né? E eu tenho só a agradecer a Deus por essa responsabilidade, que Deus venha nos preparar para isso, para que nós venhamos servir com alegria. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Pronto, irmão Marquinhos, sobrou você agora. O Marcos, a Irmandade conhece bastante também, está sempre aqui, sempre fazendo as orações. Pegamos ele no pulo também no domingo, ficou meio desconfiado, mas é assim mesmo, é para servir a Deus. Vem, Marquinhos. Deus seja louvado. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Confesso para os irmãos que eu sempre falei para o irmão Rodrigo que maior que a denominação, que a ordenação, é o amor que a gente tem pela obra, né? Porque quando a gente faz com amor, com carinho, mesmo nas dificuldades, é bom. Os irmãos percebem que eu faço o possível para sempre estar atendendo todos na porta com um sorriso, com uma alegria, né? Mesmo quando a gente não está muito bem, mas só que nós, como servos de Deus, à frente da obra, a gente tem que sempre mostrar a nossa força para os irmãos, né? E é o que eu sempre busco fazer, e o meu sorriso é sincero, com muita alegria, porque eu amo toda a Irmandade. É uma alegria imensa ver cada irmão chegando aí com um sorriso no rosto. Quando está triste, a gente fica triste também. Então, irmãos, eu quero agradecer por esta oportunidade e dizer a todos que nós vamos passar por dificuldade aqui, né? Porque não é fácil subir aqui. Mas eu creio que com a oração dos irmãos, com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que o Senhor já está nos capacitando para que a gente possa fazer a obra com amor, com carinho e com alegria. Amém? E Deus seja louvado. Agradeço esta oportunidade. Amém. Muito bem, irmãos. Conheceram parte dos irmãos, depois vamos conhecer. Um deles é o tio Rafa, aquele que faz o clamor da madrugada, a Irmandade da Live aí, conhece bem, está sempre junto de vocês. Temos mais algum aviso, irmãos, para a gente cantar o hino da palavra? De aviso não, né? Então vamos cantar o hino 79 e vamos aguardar a palavra do Senhor. 79. Assim, o livro da Hora da Bênção, está aí o link na descrição do vídeo para a Irmandade que quer adquirir esse livro, para a gente ajudar também lá na construção de Itapirapuã Paulista. Também ontem também estive na região de Sorocaba, em Capela do Alto, atendendo um culto lá com os irmãos à tarde, e também um ensaio de música, e daquela Irmandade vos trouxe saudações com a santa paz de Deus. Amém. 79, minha irmã.
que choras com grande amargor, se queres consolo, recorre ao Senhor. A Ele implorando, conforto acharás, graça e virtude, e vida terás. Amigo sincero, é Cristo Jesus que salva o perdido e ao céu o conduz. Tua voz levanta ao bom Redentor, clama por socorro, clama ao Senhor. Oh, alma cansada, recorre ao Senhor. Ele te sustenta e te dá vigor. Com constante auxílio, não faltas jamais. Em Cristo confia e não chores mais. Glória a Deus, aleluia. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui. Irmão Cleiton. Cleitinho. Irmão Gerson, querido, usa a palavra. Nossa, Deus está no chão. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 27. Todos de pé, irmãos, por favor. Até esqueci de explicar para a Irmandade, mas depois da palavra eu explico. Vamos permanecer todos de pé durante a leitura da palavra, por favor. Livro dos Salmos, capítulo 27. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim,
para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo ao seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Salmista, irmãos, sabia muito bem o que era uma perseguição. Sabia muito bem o que era ter uma escolha de Deus contrária à escolha do homem. Pois Davi foi escolhido rei pelo Senhor e Saul pelo povo. Portanto, Saul se viu enfraquecido, viu que o seu reinado estava passando dele, porque o Senhor havia escolhido outro. E a palavra diz, quem contendeu com Deus e teve paz? Ninguém que se levantar contra Deus pode ter êxito algum, irmãos. E Saul já sabia disso porque ele conhecia o Senhor. E sabia do poder que há no nosso Deus. Então ele tentou, de todas as maneiras possíveis, com as forças do seu braço, impedir o trabalhar de Deus. Entende, irmãos? Atrapalhar o que Deus tinha planejado fazer. E já no começo dessa palavra, o Senhor diz a todos nós, o que Deus começou na sua vida, diabo nenhum vai atrapalhar, irmão. Aleluia! O plano de Deus na nossa vida é perfeito, irmão. E a vontade de Deus é boa, é santa, é maravilhosa. O adversário está furioso contra a tua vida, mas o plano de Deus será executado até o fim. Pode dar glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Algumas vezes, irmãos, nós notamos até no ministério. Já contei para os irmãos que eu também já passei por isso. Graças a Deus, digo com humildade diante dos irmãos que eu já passei por isso. Mas às vezes quando alguém tem um dom, quando alguém tem uma escolha de Deus, aquela pessoa tende a inchar-se, a achar melhor, a achar-se mais crente, se é um músico, se é um organista, se é um ancião, se é um diácono. Os irmãos já viram isso? A pessoa era humilde e de repente subiu no ministério e ficou meio bobo, meio... Já viram, né, irmãos? Nós estamos tantos anos vendo, independente de igreja, de qualquer outra denominação. E Davi reconhecia a sua fraqueza. Às vezes, irmãos, nós lembramos-nos dos erros que Davi cometeu, um adultério, um homicídio, ele arrumou um jeito de Urias morrer, ficou com a mulher de Urias, e nós falamos, como pode Deus estar com esse homem? Irmãos, há coisas que acontecem na nossa vida que são permissão de Deus para que nós reconheçamos que sem Deus nós não somos nada. Até o pecado, viu, irmãos? Até o pecado. Às vezes Deus permite da gente escorregar, errar,
falhar, para que a gente se lembre sempre, o motivo de não ter sido consumido vivo é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, é o que ele escreveu. E ele dizia, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Glória ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo também escreveu, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, irmão, riqueza, pobreza, saúde, doença, feiura, beleza, inteligência, seja indouto, seja quem for, nada vai te separar do teu Deus. O plano de Deus na tua vida é de salvação, é de graça, é de alegria, é de amor, é de paz. Glorifica o teu Deus, porque o diabo preparou uma cama para você, mas ele vai deitar nela. Glória a Deus. Davi, irmão, ele tinha um coração inclinado às coisas de Deus. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Para ter um coração segundo o coração de Deus, não tem querer, não tem vontade, não tem vaidade, espera sempre no Senhor. E os irmãos veem que todos aqueles que eram humilhados, o Senhor em algum momento os exaltou. Ruth estava pegando o resto lá na lavoura de Boaz, não foi? Tornou-se mulher dele. Esther tornou-se rainha, glória ao Senhor. José de prisioneiro, governador do Egito. Alamaia. Mardoqueu, de mendigando nas escadarias do palácio, tornou-se o homem cuja honra o rei se agrada. E Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Dá para você dar um glória a Deus aí, irmão? Você acha mesmo que você vai ficar nessa miséria? Você acha mesmo que o inferno vai ficar tirando sarro da tua cara? Você acha mesmo que o demônio vai ficar amarrando a tua bênção? Dá glória a Deus, porque quando Deus te levantar, ninguém te segura, meu irmão. Alamaia, Jesus. Tem momento de choro, tem momento de tristeza. Um desses irmãos que testemunhou aqui, o irmão Francisco, eu já estive algumas vezes na empresa dele orando junto com os funcionários. Irmãos, perdeu tudo, não foi, irmão? Sem nada, sem nome, sem dinheiro, sem emprego, e ficou firme no Senhor. Quantas vezes foi morar lá com uma multidão de funcionários? Agora é tudo lindo, mas naqueles dias só Deus sabe, irmão. Aquele que se humilha, Deus exalta, irmão. O crente nasceu para ficar por cabeça e não por cauda. Você está passando na prova, dá glória a Deus que você está passando. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados na fornalha. O povo de Israel não foi coberto pela água no mar. Dá glória a Deus. Se passar pela água não te cobre, se passar pelo fogo não te queima, porque tem a palavra na tua vida. Toma posse da palavra essa tarde e sai daqui dando glória a Deus. Glória a Deus. Sejamos nós também homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quantas armadilhas, irmão. Quantas coisas o adversário planeja na nossa vida. Quanta coisa ruim que ele levanta para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, até a nossa vida. Os irmãos devem se lembrar que eu contei há um tempo atrás, um irmão congregado em Sumaré, na hora do culto Deus mandava a palavra usando do seu servo e dizia, irmão, vai em paz para a tua casa, que aquele que dá glória a Deus não morre. E ele falou, verdade, Senhor, glória a Deus. Ele tinha saído do serviço, era vigilante, foi com uniforme, com uma bolsinha de vigilante e assistiu o culto e foi embora para casa. Na hora de vir embora, o ônibus estava muito cheio depois do culto, ele esbarrou num homem com aquela malinha. Esbarrou, irmão, ônibus cheio, como é que eu me esbarro? Desculpa. E na hora, irmão, ele viu que aquilo lá era um espírito estranho, aquele homem. De repente, o homem falou, desculpa nada, eu vou matar você aqui agora. No meio do ônibus, tirou uma arma e apontou bem no meio da testa do irmão, assim. E todos ali se afastaram, e todos abismados, preocupados. E ele lembrou da palavra, aquele que dá glória a Deus não morre.
E ele fechou o olho bem apertado e começou: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De repente aquele homem falou: cadê o homem que está dando glória a Deus que eu não estou vendo ele? E ele na frente do irmão: glória a Deus. Deu um tiro para cima, furou o teto do ônibus, o motorista abriu a porta, o homem saiu correndo para um lado, o irmão correndo para o outro, e nós estamos aqui dando glória a Deus. Dá para você dar um glória a Deus? Você não vai morrer, irmão. Você não vai morrer nessa prova. O adversário não vai acabar com a tua vida. Glória ao nome do Senhor. O inimigo não vai acabar com os teus sonhos, não vai acabar com a palavra de Deus que foi pregada sobre a tua vida. Abraça essa palavra essa tarde. O Senhor te diz: a minha bênção está sobre a tua cabeça. E você pode perceber que você passa no estreito, quando você pensa agora acabou, o Senhor te tira de novo. Você passa na prova, você fala agora não tem jeito, Deus te tira de novo. Glória. Ele dizia: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Hoje Deus fala para o sol, para a lua, para o mar, para as estrelas, para o ar, para o fogo, para a água: solta a bênção da minha igreja. Aleluia. Solta a bênção da minha igreja. Legislativo, judiciário, executivo, solta a bênção da minha igreja. Prefeitura, solta a bênção da minha igreja. INSS, solta a bênção da minha igreja. Os que estão fazendo inventário, solta a bênção da minha igreja. O Senhor está te dizendo: é bênção na tua vida, é provisão de Deus para você por essa palavra. Não tema nada, você está debaixo da palavra, irmão. Quem está debaixo da palavra, irmão, teme o quê? Pode levantar tudo que é demônio no inferno, irmão. Eu estou com o Senhor. Não tem um hino que cantamos: estou com Jesus, meu Senhor. Que prazer, nós temos prazer de estar com o Senhor. E ele conhecia isso. Sabia o quanto Saul perseguiu para o matar? Deus vai e toma o coração de Jonatas, filho de Saul, para o defender contra o seu próprio pai. Ficou contra o pai e a favor de Davi. Irmão, Deus vai tomar o coração que for preciso para ficar ao teu favor. Uma ocasião, irmão, eu saí de uma empresa e não recebi nem o salário do mês. E fiquei 10 meses ligando no departamento pessoal pedindo para me pagarem. E eu pagava aluguel. E com 10 aluguel atrasado, o homem não me pôs na rua, de dó. Com a Dani e as crianças. Acho que só tinha a Bia nessa época, ou o Caio era pequenininho. Não teve jeito. Tive que entrar com uma ação para tentar receber. Quando chegou no dia, teve uma ação de conciliação, não deu certo. Depois teve outra audiência, uma audiência de conciliação, depois outra audiência. E nessa audiência que tinha que, enfim, correr o processo, irmãos, eles levaram várias testemunhas. E eu não tinha nenhuma, porque todas as possíveis testemunhas ainda trabalhavam na empresa. Você acha que eles iam depor contra a empresa? Como é que ia fazer? E eu e advogado. E o advogado, Dr. Sérgio Gerkov. E ele falou: Rodrigo, não sei como vai ser para provar tanta coisa. Eu falei: bom, eu sei que eu tenho para receber. O que vier, eu não tenho que pagar, já está bom demais. Irmãos, eles levaram 4 testemunhas. Uma passou mal na hora da audiência, estava realmente muito calor, uma senhora, não pôde depor. E as outras 3, eu não sei por que, falaram ao meu favor na frente do juiz. Eu me lembro como hoje, o Dr. José Roberto Nicasso, um juiz do trabalho, perguntou para o advogado deles: mas eu não estou entendendo, as testemunhas é de vocês ou é dele? E o advogado deles, doutora Jaqueline, fez assim, e eu estou aqui dando glória a Deus. Irmão, o Senhor vai se levantar a teu favor. Vocês estão crendo na palavra, irmão? Os irmãos diácono, está crendo na palavra, irmão? O Senhor vai se levantar ao teu favor, em favor da tua causa, em favor, Kalima, Ida Yamuya, em favor da tua oração, em favor daquilo que você tem pedido. Você está sendo injustiçada, hoje vai embora dando glória a Deus. A partir de agora, eu vou mexer onde precisar por tua causa. O Senhor abre a sepultura, fecha a sepultura, faz mudar de cidade, Deus transfere, Deus faz o que for preciso, mas você vai vir aqui diante desse povo da glória a Deus. Deve ter um crente aqui para crer nessa palavra, irmão, porque eu creio, meus pés estão formigando de dor na coluna, mas a palavra está sendo pregada. Glorifica o teu Deus de toda a tua alma, aceita a palavra na tua vida. Hoje você vai tomar Santa Ceia, eu quero que você profetize: essa é a Santa Ceia da minha vitória.
Aleluia! É a santa ceia da tua vitória. O tempo de chorar passou, irmão. Não foi uma palavra esses dias aqui no culto online? As águas do dilúvio começam a baixar. Para a tua sorte, já dá para pisar na terra. Dá glória a Deus. Já dá para sair da arca. Já dá para sair da prisão. Já dá para você caminhar e buscar a tua bênção. O Senhor te diz: eu sou Deus. Tem um cooperador da CCB lá, um dos mais antigos lá de Caraguá, da Central do Porto Novo, irmão Zaqueu. É um santo de Deus. E ele usa um óculos muito forte, irmão Zaqueu. E ele mora, do lado da casa dele tinha um terreno, e ele foi tocar fogo no terreno. Para poder limpar o terreno. Aquele mato seco, eu tinha passado o roundup, o mato fica bem sequinho, bem facinho de pegar fogo. Ele tocou fogo no mato, irmão, e viu que o fogo veio para o lado dele, saiu correndo para a rua, para o fogo acabar de queimar. No que ele saiu correndo, o óculos dele caiu. E ele usa, acho que 12 graus e míope, usa bastante. Saiu correndo. Ele ficou na beira da rua olhando, não deu fogão alto, fogo baixo, mas como é que ele ia entrar lá? Estava acabando de queimar, o terreno era fechado de muro, não tinha perigo. E ele, na simplicidade, ajoelhou e falou: Senhor, é tão caro esse óculos. Eu não tenho dinheiro para comprar outro. Tem misericórdia. Pior que fui eu que botei fogo no óculos. Tem piedade, Senhor. Tem misericórdia. Irmão, o fogo foi pegando das beiras do terreno para o meio. E quando chegou no meio do terreno, ficou uns 5 metros assim de um círculo, mais ou menos, sem queimar. Ele foi pisando pela cinza e o óculos dele estava lá naquele fogo, lugar que não tinha queimado, irmão. Parece tão pequeno, né, irmão? Parece coisa tão pouca, mas o pouco com Deus é muito. Glória a Deus! Aleluia! Seja, irmão, causinha, seja causona, coisa pequena, coisa grande, o Senhor te diz: a vitória é tua, não interessa, assunto encerrado. Porque o Senhor viu justiça nas tuas palavras. O Senhor viu justiça na tua ação. Senhor viu justiça no teu comportamento, e aqui ele ainda dizia para Deus o guardar dos seus pés em pedra. Senhor, me faz andar pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não deixa eu errar, Senhor, porque tem gente olhando eu, querendo ver eu falhar. O Senhor te diz: eu vou te segurar com a minha mão direita. A palavra diz: Senhor, tu sustentas a minha destra para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Você não vai cair, irmão. Você não vai falhar. O adversário não vai te engolir. Não vai atrapalhar o plano de Deus na tua vida. Porque é tempo da palavra cumprir na vida da igreja. Assim como foi na vida desses servos de Deus que tem uma grande missão pela obra. O Senhor te diz: eu tenho coisa nova para fazer na tua vida. Coisa grande, coisas espirituais. O Senhor tem obra para fazer na tua casa. E, irmãos, tem a nossa irmã Nalda, que foi para os Estados Unidos, agora mora lá. O Senhor tinha mandado a palavra aqui e falou: minha serva, você ainda vai ter a alegria de ver teu filho cruzando essas portas para congregar. Ela disse: como, Senhor? Meu filho está lá no Acre, lá do outro lado do país, longe, e eu estou indo embora para os Estados Unidos. Como, Senhor? Como? Irmão, no último culto que ela veio congregar aqui antes de viajar, ele chegou de surpresa sem ela saber e entrou aqui, sentou, congregou e a palavra cumpriu na vida dela. Glória a Deus nessa altura. E o Senhor te diz: a tua casa será chamada casa de oração. Por esses dias você vai levar um tropelão da palavra que você vai assombrar. Senhor, o que é isso? E o Senhor te diz: é as minhas asas te cobrindo, é as minhas asas fazendo obra na tua casa, é os teus filhos, irmã Rosa, é os nossos filhos, irmão, aqui glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas, porque a palavra de Deus, quando fala, ela cumpre. Ontem estivemos lá em Sorocaba, um organista 24 anos sem tocar, porque cortou 2 dedos do cabelo. 24 anos sem tocar. Ontem ela tocou, chorou, falou em língua. Uma senhora já, avó de neto, cheia de alegria, servindo o Senhor. Uma face de santa de Deus, irmão. O que tiver preso na tua vida, essa palavra vai arrancar da mão de Satanás. Onde tiver, irmão, se tiver aqui perto, se tiver em outra nação, se falar outro idioma, não interessa, a palavra sai daqui em português, chega lá em mandarim, chega em inglês, chega em chinês, chega em francês, chega em castelhano, chega em espanhol, chega em italiano. O euro vale 5 vezes mais que o real, mas nosso Deus vale mais que o mundo inteiro. Pode dar glória a Deus. A palavra vai onde precisar ir. Você é servo de Deus, irmão do céu.
Alamaia, Deus me mostra, irmão, caindo uma farda do céu aqui agora. Deus vai te ataviar para a guerra. Se você crê, da glória a Deus, que o fogo do Espírito Santo vai passar e agora onde você estiver, e Deus vai te armar com arma nova. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus Cristo, armamento novo de Deus. Armamento novo, irmão, para pelejar na obra de Deus, para buscar a tua bênção. Não vai vir de mão beijada na mão não, mas você vai arrancá-la das garras do teu inimigo. Fala, me dá que essa é minha, pelo caminho da justiça. Ela vai chegar na tua mão, você vai ver as marcas no teu rosto, os machucados nas tuas mãos da peleja, mas você vai sair com vida dando glória a Deus. Com vida dando glória a Deus, com muita vida. E a sua casa, todinha a sua casa vai cantar por causa da palavra. Guarda, irmão, a palavra. Daqui um pouco mais terá a Santa Ceia. Participa e fala, Senhor, é a Santa Ceia da minha vitória, é a Santa Ceia da minha libertação. Pode acreditar, o mês que vem, você já está aqui contando coisa nova. Você já está aqui contando coisa nova para a igreja. Deus só quer uma coisa de você, firmeza. Firma os passos. Levanta a tua cabeça e põe isso na tua cabeça: com Cristo eu sou mais do que vencedor. Nada que se levantar contra mim vai resistir. E o Senhor te diz, não vai, eu te defenderei. Eu te defenderei de todo mal que vier contra a tua vida. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Agora a oração, né, Marquito? Nós vamos fazer no final, lembrei. Os diáconos já estão cobrando a coleta aqui, irmão. Já não tem jeito, já assumiu o ministério. No final nós fazemos. Vamos, Marquinhos, fazer oração? Como que vai ser, filho? Vamos orar. Tá, tem um sem fio aí? Você aí na sua casa, que estiver participando da Santa Ceia agora à tarde também, prepara um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, que nós vamos orar. Som. O irmão Gerson vai servir. Então é o Francisco, irmão Gerson, desculpa. É o Francisco que vai. E o irmão Gerson é tão obediente que eu falo, ele vai, ele não está nem aí, é uma benção. Os irmãos vão orar? Os irmãos vão orar, um pelo pão, irmão Marcos pelo pão, irmão Francisco pelo cálice, e nós vamos apresentar nas mãos de Deus. Em seguida dessa oração, os irmãos vejam o poder da palavra de um homem que tem Deus na sua vida. Quando eles oram, torna-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo, irmão. Olha o que é a força da palavra. A maior arma do ser humano é a palavra, é o poder de comunicação. E com isso também faz uma ligação da terra lá no céu. Vamos juntos, ajoelhados, buscar a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, Senhor, nesta tarde, Senhor, de terça-feira, Senhor, onde estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, em Tua presença, Pai, porque, Deus querido, o Senhor nos deu esta rica oportunidade, ó Pai, de participar, Senhor, do corpo e do sangue de Cristo. Ó Pai, com muita alegria, Senhor, que nesta tarde, Senhor, nós te apresentamos este pão, Senhor, que agora, Senhor, não é mais um pão, mas sim o corpo de Cristo, ó Pai. Que cada um de nós, Senhor, ao receber, Senhor, Deus querido, do Senhor essa parte, ó Pai, que nós saiamos daqui regozijando o Teu nome, Senhor, se alegrando, Senhor, porque, Deus querido, ó Pai amado, muitos, ó Pai, queria estar aqui nesta tarde, mas por algum motivo, Senhor, não pôde estar. Então, Senhor, nós te pedimos nesta tarde, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Aleluia. Pai amado e santo, aleluia. Mais uma vez, Pai, estamos aqui, Pai, para te agradecer, Pai eterno, por essa participação maravilhosa. Pai amado e santo, eu te coloco, Pai amado e santo, esse cálice, Senhor, que simboliza o Teu sangue, Pai, e Tu que morreste por nós na cruz. Pai amado e santo, sabemos, Senhor,
e na nossa Santa Ceia, a cada dia nós nos renovamos, Pai amado. E coloco, Pai, tudo nas Tuas mãos. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Obrigado, meu irmãozão. Podem permanecer, irmãos, todos sentadinhos mesmo? Os irmãos vão passar servindo agora o cálice e o pão. Como vai ser, Marquito? Vocês vão sair servir também? Hã? Vocês vão sair servir? Tá bom. Pega o pãozinho, eles vão dar o guardanapinho, vai pôr o pãozinho para você no guardanapinho, você segura, e o cálice também segura e aguarda que nós vamos participar todos juntos, tá bom? Há muitos irmãos que perguntam, irmão Rodrigo, mas eu não sou da CCA, mas você é de Jesus Cristo? Sou, então participa da Santa Ceia, tá bom? A Santa Ceia não é da igreja, é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Pois é, não sei quem comprou essas duas. É o Marquinhos. Glória a Jesus, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Tem. Quando tocar em 3 ou 4, só tocar. Só poder. 3 anos, 4. Deixa. Pode ser lindo. Ou dá para pôr ali? Dá para pôr ali? Nós vamos pôr para tocar aqui, para os músicos não precisarem deixar de participar da Santa Ceia, o hino 394. Enquanto os irmãos estão servindo, não precisa pegar inário, não. Pra vocês ficarem na comunhão, só ouvindo, vai ter orquestra aí, tá bom? 394. Mas vai tranquilo, mas se não tiver letra também, não. Eu não combinei com a Miriam, eu sou cheio de pôr eles em enrascado, né? É 2 estrofes só. Agora segura aí, irmão Rosa, que vai sair junto aqui, tá bom? Vai sair junto aqui, vamos junto. Ele vai soltar. Aí a gente vai junto com o órgão aí. Glória a Deus. Vamos ver, acho que vocês estão na mesma posição. É Jesus, irmão celeste, que por nós desceu do céu. Só nos trouxe nova
na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Façamos todos isso, vamos comer o pão, irmãos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos tomemos o cálice, irmãos, todos juntos. É uma frase que eu nunca vou cansar de dizer. Mais um mês, Satanás ficou debaixo da sola do nosso sapato. Glória a Deus. Lembra que é a Santa Ceia da vitória. Que é a Santa Ceia da tua vitória. Aleluia. Os irmãos receberam um copinho e um papelzinho. Põe o papelzinho assim dentro do copinho, que ele suga todo o restinho de suco. E deixa aí no suporte do banco, na frente onde ficam os envelopes, que os irmãos depois passam a receber, para recolher. Por favor, irmãos. Pode voltar aos lugares, irmãos. Obrigado, queridos. Deus que abençoe grandemente. Irmão Gerson, vem fazer a oração para nós, meu querido, por favor. Mirzão, vou dar esse aqui para ele usar, tá? Vou dar esse sem fio para ele usar, tá? Ele vai orar com esse aqui, vai ficar mais tranquilo. Vamos ajoelhados agradecer o culto em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por mais oportunidade que o Senhor nos deu a essa irmandade de participar desse culto santo. Agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que se passou. Agradecemos a Deus, ó Deus, por essa rica oportunidade de participar dessa Santa Ceia. É a Santa Ceia da nossa vitória. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, guarde-nos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que é eterno por toda a eternidade. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, vamos glorificar a Deus, irmãos. É uma Santa Ceia. Motivo de festa. Não deu nem 1h10 de culto ainda. Vocês já estão desanimados. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Vitória, irmão. Vocês ouviram a palavra? Vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Todos de pé, queridos. Vamos nos despedir com o cântico 57. Aliás, vamos fazer as ofertas agora, antes do hino, para depois cantar o hino e já agradecer? Pode ser? Segura um pouquinho, irmã Rosa. Irmãos, aí nos bancos, diante de vocês, estão os envelopes para as ofertas da obra de Deus. Nós deixamos para depois da Santa Ceia, depois da palavra, porque nossa prioridade não é a oferta, nossa prioridade é a palavra de Deus. Mas temos necessidades, compromissos que devem ser sanados, a Irmandade já é bem ensinada, dispensa ficar falando muito sobre isso, porque não é o nosso foco. Cada um contribua segundo a sua prosperidade, o que Deus te pôs no coração. Lá na portaria tem maquininha de cartão. Se precisar passar cartão, se alguém que estiver aqui precisar passar, eu pediria, por favor, se dirigisse até lá. Nós vamos fazer uma oração agradecendo as ofertas, depois vamos cantar o hino e depois tem um círculo de oração que é bem rápido para as necessidades que a Irmandade tem passado. Alguém precisa passar cartão? Todo mundo tranquilo? Que bom. Vamos orar pelas ofertas rapidinho antes do hino? Senhor, nós te agradecemos por todo o bem que Tu tens nos dado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Tens prosperado o caminho do Teu povo e aqui estão sendo entregues a Deus as ofertas para a Tua obra.
Faz, Senhor, com que prospere as mãos que deram, as que receberão, e por onde o teu povo estiver, que esteja também a tua bênção. Grava essa tua palavra no nosso coração e nos faz crer nela, pois nós entendemos que é uma palavra de grande vitória para todos nós. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Pronto, irmãos, pode passar recolhendo? Os irmãos vão passar recolhendo. A partir de hoje, da 1 às 5 da tarde, nós teremos plantão de atendimento nessa congregação, para receber doação, para a irmandade que precisar de alguma coisa. E logo nós vamos divulgar o número do telefone fixo, que vai ser instalado aqui, para arrumar cadastro de membro, acertar qualquer coisa. Vai ter sempre uma pessoa aqui de segunda a sexta, da 1 da tarde, da 1 às 5 da tarde, tá bom? Para receber a nossa irmandade. 5, 7, irmã Rosa, pronto. Não tem jeito, viu? Nasceu diácono, tá vendo? Meu Criador, majestoso Senhor, sou grato a Ti por Teu grande favor, obra perfeita de grande valor. Tu operaste em mim por amor. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de Ti recebi, sempre Teu nome, ó Deus, exaltarei. A minha alma te louva, bom Deus, por ter mandado real salvação e me fizeste herdeiro dos céus. Por Jesus Cristo alcancei o perdão. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de Ti recebi, sempre Teu nome, ó Deus, exaltarei. Pelo Teu Filho amado Jesus, fui premiado com vida no céu. Lá entrarei e verei Tua luz, contemplarei Tua face, ó Deus. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de Ti recebi, sempre Teu nome, ó Deus, exaltarei. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu fazer um esclarecimento aqui para mandar na internet. A irmã Eliana, que é uma das moderadoras do nosso chat, me mandou uma mensagem que não sabe o que aconteceu, que está aparecendo aqui no chat das mensagens, que ela ocultou as mensagens do nosso irmão Guilherme Alves. Irmão Guilherme, desculpa, a irmã Eliana disse que não sabe nem como aconteceu isso. Assim que encerrar a live, eu vou lá nas configurações do canal e libero o irmão. O irmão está sempre com a gente aqui, glorificando a Deus. Às vezes acontece, eu já bloqueei pessoas sem querer. Eu não sei se o Amir tem acesso aí, mas a gente faz. No final do culto, a gente põe o irmão de volta, que o irmão está todo o culto dando glória a Deus aqui conosco. Em nome da querida irmã Eliana, que é um doce, pediu para te pedir desculpa
desculpas, que ela nem sabe como fez, e se fez, foi sem querer, tá bom? A gente já volta, irmão, aí, precisamos de você ajuda muito na comunhão, meu irmão, glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer o círculo de oração, irmão Cleiton vai vir orar? Pô, cada um para trabalhar um pouquinho. Alguém quer deixar nome para orar às terças-feiras no círculo de oração? Vamos lá, Mara, pode falar, irmã Mara. Nice. Vitória quem é? Ah, Vitória, nossa, sim. Quanto tempo ela tem, irmão Francisco? 2 anos na UTI em casa, né? Está em casa ainda na UTI? Mas é UTI. O que ela tem, irmão? Microcefalia. Qual que é a da Armanice, Mara? Qual que é o pedido da Armanice? Pois não, irmã Maria. Quando Deus fizer a obra, acontecer alguma coisa, vocês avisam para a gente ir tirando, tá bom? E vocês vão ser orados toda terça-feira, toda terça-feira. Como é o nome do seu irmão? Ana. Santo Deus. Qual é o nome do seu irmão, irmã Maria? Diabetes, né? Alguém mais, irmão? O que aconteceu com ela, irmão? Quando vocês quiserem incluir algum nome daqui para frente, já procura os irmãos na portaria, que aí já fica prontinho para a gente ganhar esse tempinho, tá bom? Pois não, irmã Silvano. Vício, né? Vem, Cleitinho. Tá bom, a Irmandade permaneça assim mesmo, clama, agora ajuda a clamar junto com a gente e ora junto em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também da terra, na tarde, Senhor, desse dia, nós clamamos, Senhor, numa só fé, num só propósito, meu Pai, por essas vidas, Senhor, que clamam o Teu santo e glorioso nome, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós clamamos que o Senhor venha de encontro, Senhor, com essas vidas, meu Pai, que esperam um milagre da Tua parte, Senhor, mas não por merecimento, Senhor, mas por graça e por misericórdia, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos na tarde desse dia irmão Paulo, Camila, Juliana, sim, Fabiano, Deus, glória a Deus, aleluia, Nice, Vitória, Dailza, Ana, Alexandre, Patrícia, Patrick, Nivaldo, meu Pai, que precisa, que necessita de uma obra, Senhor. Deus, Pai, vem de encontro, Senhor, com essas vidas. Pai, faça uma obra por amor do Teu santo e glorioso nome. Levantaremos e glorificaremos o Teu santo e glorioso nome, meu Pai. Pai, faz mais esta obra, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Dá alegria ao Teu povo, Senhor, que tem sinceridade na Tua presença. Sim, Senhor. Que tem Te buscado com sinceridade, meu Pai. O Senhor não é um Deus que brinca com os sentimentos de ninguém, mas um Deus que socorre o Teu povo. Aleluia, meu Pai. Nós clamamos, nós pedimos, nós te humilhamos na Tua presença, sim, meu Pai, de um Deus verdadeiro, de um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que move o impossível no meio do Teu povo. Tira o documento de baixo e põe em cima, tira-o do final da fila e põe na frente, porque Tu és Deus que não precisa pedir permissão para o homem para trabalhar, para fazer obra, Senhor. Faça a Tua obra, Senhor, em nosso meio, meu Pai. Nós Te glorificamos, meu Pai. Aleluia, bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós damos graça em tudo, Senhor, pela Tua santa e gloriosa palavra, pelos hinos entoados na tarde desse dia.
glória, por mais um dia de vida, mais um dia, Senhor, o Senhor esteve conosco, meu Pai. Pai eterno e justo, em tudo te damos graça, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Deus que abençoe, Senhor. Obrigado, viu? Meus irmãos, Deus que abençoe grandemente a todos. Está apresentado na mão de Deus. Amanhã tem culto às 20 horas, presencial e também culto online. E hoje, às 20 horas, tem culto só online, novamente, através das páginas. Aí se inscrevam no canal, deixe o seu joinha também. E a Irmandade, quem ainda não fez cadastro de membro, está precisando de carteirinha, ainda não recebeu, passa na portaria, pergunta para os irmãos para poder providenciar. Tá bom? Estendam as mãos. Recebamos todos a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a palavra estejam dentro dos nossos corações. Amém. Pode pôr o hino por aí, tá, Mirzão?